Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre ansiedade com vocês. Afinal, quem nunca, né, se sentiu ansioso? E você sabe o que é ansiedade? Então nesse vídeo eu separei alguns tópicos para a gente refletir sobre o conceito de ansiedade, os tipos de ansiedade e também fazer algumas reflexões sobre esse tempo tão difícil que a gente tem passado de pandemia. Já vai aí para 5 meses, né? Mais ou menos. Então, para a gente pensar algumas reflexões de como atravessar esse período ainda que estamos vivenciando de isolamento para alguns e pensar como que a ansiedade ela se faz presente nesse processo. Então, vem comigo, assiste esse vídeo até o final e compartilha aí com seus amigos. Então, gente, ansiedade. A ansiedade ela é um estado biológico de alerta que o nosso corpo produz para se defender de uma ameaça, seja essa ameaça real, concreta ou imaginária. Então, na época lá da pré-história, o homem ele se defrontava com uma série de perigos, como animais selvagens, como intempéries climáticas, e aí ele se via diante de duas situações, duas condições: luta, enfrentamento ou fuga. Então, o que acontece? Os tempos mudaram. Hoje a gente não precisa mais, né? Ainda bem, enfrentar animais ferozes para conseguir sobreviver. Mas o nosso corpo, ele continua, o nosso mecanismo biológico, ele se manteve. Então, essas reações, esses disparos internos, a gente continua tendo de luta ou de fuga. O que mudou é o contexto, é o pano de fundo. Então, nós ainda se confrontamos todos os dias, em todos os momentos, com situações ameaçadoras, sejam situações de ordem relacional, problemas interpessoais, como problemas financeiros e uma série de situações que são eventos estressores que acabam então nos deixando nesse estado de ansiedade. E será que essa ansiedade ela pode ser benéfica ou ela é sempre prejudicial? Então vamos pensar um pouquinho. A ansiedade, sim, ela pode ser positiva, mas como a ansiedade é positiva, ela pode ser positiva quando ela nos conduz para a ação, mas para uma ação controlada, equilibrada. É quando nos tira da zona de conforto e nos leva para a gente conquistar, para alcançar nossos objetivos, nossas metas diárias, mas ela está mais relacionada àquela expectativa positiva de alcançar o objetivo. Aí sim, ela pode ser como uma ansiedade positiva, é como o estresse. Se a gente não se estressa com nada, a gente não tem essa resposta de ação, a pessoa se torna passiva, ela simplesmente é inerte, ela não produz, ela não tem vida, ela não tem energia. Então sim, a ansiedade pode ser positiva, mas então quando que ela se torna negativa ou prejudicial? A ansiedade se torna patológica ou prejudicial quando ela começa a trazer um impacto, um sofrimento significativo na vida do indivíduo. Quando começa a comprometer todo o seu funcionamento, toda a sua rotina, acaba afetando o sono, a alimentação, a pessoa acaba não se alimentando muitas vezes de uma forma adequada, nutritiva, ou se distrai o tempo todo com tudo. Pode pensar também que algo muito ruim está para acontecer a todo instante, então é uma situação, é uma condição de hipervigilância. A pessoa fica o tempo todo atenta como se algo ruim fosse acontecer. E isso além, dos sintomas físicos, como taquicardia, o coração muito acelerado, a sudorese, aquele suor excessivo no corpo, ou uma sensação de que a pessoa vai desmaiar, ou até mesmo que ela vai morrer. Então é uma série de fatores, tanto fisiológicos, que são respostas físicas, biológicas, quanto sintomas psicológicos. Então é importante diferenciar um evento ansioso, quando ele é episódico, é uma situação específica, de um evento que acaba se mantendo crônico, então é recorrente, muito frequente. Então são situações que é importante fazer essa diferenciação para a gente saber se trata de uma situação específica, ansiosa na vida daquela pessoa, ou se a gente já está partindo daí para os transtornos de ansiedade, como o transtorno do pânico, como o transtorno de ansiedade generalizada, como as fobias, entre outros.
Vamos pensar um pouco sobre a relação entre a ansiedade e a pandemia. Mas antes é importante a gente compreender então o que são os eventos estressores. Um evento estressor são ocorrências no ciclo de vida, tá? Que vai acabar alterando o ambiente e provocando uma tensão, uma resposta exagerada no comportamento das pessoas. E esses eventos estressores, eles podem ser normativos, no sentido de quando eles são esperados, tá, ao decorrer do ciclo de vida, como a entrada na adolescência, né? É algo que muitas vezes gera aquele estresse, aquela ansiedade, mas é esperado, é normativo. Assim como a transição para a parentalidade, que é o fato de ser pai e mãe. E existem também os eventos que são não normativos, no sentido de que não são esperados, como uma morte precoce, gravidez na adolescência e a pandemia, né? Que era algo que a gente não esperava e que acabou trazendo para muitos um estresse exacerbado e uma ansiedade. Mas a pandemia não necessariamente ela pode ser sinônimo, ela tem que ser sinônimo de ansiedade e de estresse, como uma relação linear, né, de causa e efeito. Mas a pandemia, que é esse evento estressor, ela pode atuar enquanto um disparador, tá, de situações de conflitos não resolvidos e que aí sim acabam gerando uma ansiedade muito maior, porque a pandemia ela acaba potencializando então diversas situações conflitivas que já estavam lá, já eram antecedentes, mas que agora com o confinamento e com uma série de eventos estressores, se a gente for parar para pensar, né, como situações econômicas, financeiras, desemprego, toda essa questão também de uma incerteza, né, o que vai ser o amanhã, e também o sentimento de impotência. Nossa, eu não dou conta, é algo maior que foge do meu controle. Então tudo isso, gente, todo esse cenário, ele acaba trazendo e sendo um disparador, tá, para quadros ansiogênicos. E Ana, o que a gente pode fazer com tudo isso? Para conseguir conviver de um modo mais leve, mais tranquilo e mais adequado nesse período. Então eu separei algumas reflexões, não é dica de bolo, né? Então não é passo de mágica, mas são alguns pontos que podem sim, né, te auxiliar nesse período, tá? Então eu vou até aqui, eu listei alguns pra gente pensar juntos, tá? O primeiro, gente, é um período muito propício para nós olharmos para dentro de si, se ocupar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. É um momento de repensar escolhas. E eu digo isso porque o mundo faz muito o exercício contrário, de só olhar para fora, de se ocupar ainda mais com muita notícia, e isso tudo acaba gerando um quadro mais ansioso ainda. Então tira esse momento para não negar os sentimentos, sabe? Porque tem muita gente que tem sim passado por situações difíceis, de muita incerteza, de muito medo e acaba não olhando para isso com cuidado, com carinho. Então olhe para dentro, analise como estão as suas relações, quais são as pessoas, né, que você tem tanto carinho que às vezes na correria do dia a dia não deu para ligar, não deu para entrar em contato. Faz uma listinha ali, anota o nome dessas pessoas, quem sabe mandar uma mensagem, escrever uma carta, demonstrar de alguma forma o teu sentimento, aquilo que você pensa em dizer a ela. Um outro ponto importante que eu anotei aqui, escrever, né, os nossos sentimentos, porque uma forma muito oportuna da gente se entender, se compreender melhor é quando a gente escreve, ou quando a gente de alguma forma traz para o concreto aquilo que é abstrato. Isso é uma estratégia até de organização mental, porque a ansiedade ela gera muitos pensamentos desenfreados, uma velocidade muito grande e muitas vezes a gente não consegue acompanhar essas reflexões. E no momento que eu coloco para o papel, isso se torna mais concreto, isso auxilia, tá? Um outro tópico também. Tem uma pessoa de confiança que você possa compartilhar os seus medos, os seus sentimentos. Isso é muito importante. Ter aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa, sabe, correta, idônea, que vai acolher aquele teu sentimento, não vai sair falando por aí, alguém que você realmente possa confiar para não sofrer sozinho. E se você sim precisar de uma ajuda mais especializada,
tá muito difícil, né? Às vezes de conviver com toda essa ansiedade. Busque ajuda profissional, busque um psicólogo que possa te auxiliar nesse processo, especialmente um psicólogo com especialização em psicologia clínica, que ele vai ter todo um atendimento de qualidade, ético, para te ouvir e para te auxiliar. E anotei também aqui a importância de não negarmos os nossos sentimentos e as nossas emoções. É igual uma criança, às vezes, né, a criança vai lá, tá com medo do escuro, tá com medo de um monstro e chega pro pai: ai mãe, tô com medo de entrar lá, tem um bicho muito grande. E o pai ou a mãe, às vezes, sem saber, sem ter muito conhecimento, né, e paciência também, diz assim pra criança: ai meu filho, isso não é nada, um monstro não existe. Mas para aquela criança é real. E é muito ruim quando nós desconfirmamos os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas emoções. Nós precisamos sim validar o que a gente tem sentido e enfrentar. Então, nesse caso da criança, o que poderia ser adequado? Pegar a criança pela mão e dizer: ai, como é que é esse monstro? Como é que ele é? Aí ela vai te contar. E aí vai dizer: então tá bom, meu filho, vamos entrar então lá no quarto, vamos acabar com esse monstro. Como é que a gente pode fazer para acabar com o monstro, entendeu? Entrar naquele universo infantil, né? E dar voz àquele sentimento, aquelas palavras que estão ali incomodando. E a gente, enquanto adulto, é necessário fazermos esse movimento também. Então, assim, anota aquilo que está te incomodando, ou se está com raiva, pega um papel, rasga esse papel, dá um nome ali, bota o que está te causando raiva, rasga, põe para fora de uma forma para externalizar aquilo, sabe? Ou enfim, são criar condições dentro de nós para a gente entrar em contato com aquilo que sentimos e não negar. E por fim, um outro aspecto talvez interessante é usar desse período de pandemia, muitas vezes de isolamento para aqueles que não voltaram a trabalhar, ou até mesmo para aqueles que já estão trabalhando, mas estão sofrendo também situações, né, difíceis nesse retorno, enfim, né, estão tendo essas consequências todas econômicas. Tire um tempo para planejar, tá? Mas planejar de uma forma leve, não de uma forma rígida, eu tenho que cumprir, alcançar aquela meta. Não, planejar de uma forma leve, de uma forma solta, sabe? Porque enquanto nós estamos sonhando, o sonho ele é como um anestésico contra a dor. Tem uma frase que diz, aqui até anotei, que planejar a felicidade já é uma forma de ser feliz. Mas para tudo isso, nós precisamos olhar para dentro. Então, essa é a reflexão aí sobre a ansiedade e pandemia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve no meu canal, Ana Paula Becker, e compartilha essa mensagem. Beijo grande no coração e até a próxima!